Vamos começar então, fluindo com leveza hoje. Já era para ter começado antes, confesso aqui para você, mas nada por acaso. Então, hoje, com tudo que está acontecendo por aqui, eu senti muito forte esse empurrão de vir aqui começar esse podcast que tem o intuito de nos ajudar a fluir de fato com leveza. Hoje vamos falar sobre como fluir no caos. Estamos literalmente vendo e vivendo o caos, né, em muitas cidades aqui no sul do Brasil, né? Então, nesse momento está acontecendo uma grande tragédia no Rio Grande do Sul e a temática toda, bem ou mal, dessa tragédia é sobre as águas. Então, é o momento da gente estar bem presente, né? A gente estar bem atenta, porque esse tipo de situação, esse tipo de evento, ele acaba, né, ativando aqui alguns gatilhos na gente e que a gente não sabe exatamente nem de onde vem, porque de alguma forma eles não são desse nosso CPF, né? Então, quando a gente começa a realmente prestar atenção, quando a gente começa aqui a pensar nesses muitos gatilhos que são ativados, eles vêm de algum lugar de outros CPFs nossos, né, de vidas passadas, ou eles podem vir também da nossa ancestralidade. E por que eu estou falando, né, desse viés da nossa ancestralidade? Deixa eu contar aqui para vocês. Um exemplo do que aconteceu aqui comigo, né, e de como foi importante eu ter essa percepção. Então, quando começou aqui a guerra na Rússia, lá com a Ucrânia, eu via as informações, eu via as notícias e me dava um troço, me dava uma ansiedade, me dava um negócio, eu não sabia explicar exatamente o que é que estava acontecendo. Mas foram dias que eu fiquei meio fora, assim, meio sem entender o que estava acontecendo comigo. E eu já estava, né, estudando, então, o inconsciente, eu já tinha o meu trabalho com a espiritualidade, a minha mediunidade já estava sendo educada, então eu comecei a me perguntar por que eu estava sentindo o que eu estava sentindo. E todas as vezes que eu fazia essa pergunta, eu ficava atenta, né, à resposta internamente que ia vir, eu ficava me observando. Então, naquela época, meu pai ficou com a TV ligada e ele estava, né, vendo todas as notícias. Então, não era eu exatamente que estava vendo as notícias, não era eu que estava com a TV ligada, né, era ele. Mas uma TV ligada num apartamento pequeno, não tem como a gente passar batido por uma TV que está ligada a 2 cômodos de você, a gente acaba ouvindo, né? E aí eu percebi que, na verdade, o que estava rolando era literalmente um medo ancestral. Por quê? Os meus avós, né, a família deles, todos, vieram fugidos da guerra. E eles viviam exatamente naquela região da Ucrânia, numa parte ali da Ucrânia que estava sendo bombardeada naquele início, né, enfim. Então, era como se, de alguma forma, eu pudesse sentir aquele medo, aquele pavor, tudo aquilo que eles conseguiram sentir estava registrado no meu campo. Então, era isso que eu estava sentindo. E aí, eu precisei me concentrar por vários dias para me lembrar, para lembrar o meu corpo, para lembrar meu cabeção, meu campo emocional, meu campo mental, meu espírito mesmo, todas as minhas partes. Eu precisava lembrar de que eu estava salva e de que nada comigo exatamente estava acontecendo. Então, eu precisei ficar alguns dias falando e pensando ali: estamos bem, tá tudo certo, estamos bem, tá tudo certo. Então, eu precisei realmente trabalhar isso e me lembrar o tempo todo. Então, como não era comigo exatamente, eu precisava lembrar, né, o meu espírito, o meu campo, o meu corpo, que a minha realidade naquele momento era uma realidade de que eu não podia fazer muita coisa, né? Então, o que eu podia fazer naquele momento? Então, era ali que eu literalmente começava a orar, eu me colocava nesse lugar de oração, mandando as boas energias para todo aquele povo, para tudo que estava acontecendo ali. E aí que nesse final de semana, acompanhando então, né, as notícias do Sul, eu percebi que eu estava bem tranquila, que eu estava bem de boas até acompanhando, mas eu estava atenta.
Até que eu achei uma mulher que estava falando da causa animal. E aí, gente, vou compartilhar aqui com vocês. A causa animal é um negócio que me pega de um jeito que eu não sei nem explicar, né? E aí eu fico aqui, meu Deus, por que que eu sou assim? Então, do nada, eu me percebi pegando o meu Zé, o meu gato, agarrei ele, abracei ele, dei um beijo nele, dei um agarrão e saiu do nada a seguinte frase: eu nunca iria te abandonar, eu nunca iria deixar você para trás. E aí que eu falei, opa, tem coisa aqui. E na verdade não é um julgamento, né? É só alguma coisa que saiu, porque na verdade eu não tô lá, eu não sei o que eu faria, eu não sei o que aconteceria, enfim. Percebe como é uma situação que ativou alguma coisa aqui que não necessariamente eu estava consciente, né? Então, esse é um momento de atenção, né? Agora é o momento mesmo de se manter em presença, de se manter atenta ao que está acontecendo também internamente. Porque o campo do inconsciente coletivo como um todo está conectado com todas essas informações. Então a gente também se conecta. Mesmo se a gente não estiver vendo na internet notícias e tudo mais, a gente se conecta, né? Então estarmos aqui em atenção para as nossas águas internas vai fazer toda a diferença para a gente também poder enviar as energias positivas para esse povo, né? Então, uma outra coisa que também é muito importante da gente saber: nada, nada, nada é por acaso. Ninguém tá no lugar errado, na hora errada, do jeito errado. Nada tá errado, tá tudo certo. Eu não sei se vocês se lembram de alguns anos atrás, eu nem lembro exatamente que ano que foi. Lá no Chile teve um terremoto histórico. E lá tem muitos terremotos, né? No dia a dia você percebe, sente os tremores, né? Então, o maior terremoto aconteceu nos últimos anos lá no Chile. E o epicentro foi em Concepción, que é a cidade onde uma parte da família da minha mãe mora, né? Então, a família da minha mãe foi atingida. Algumas pessoas tiveram casas inundadas por conta do tsunami, a água que chegou ali até o pescoço de algumas delas. Algumas tias tiveram literalmente que sair correndo para as montanhas, porque elas estavam perto do porto. Então, até hoje elas moram, né, perto do porto. Então, foi realmente algo muito assustador e que atingiu a nossa família de alguma forma. E aí, do nada, por coincidência, e aqui vamos colocar muitas aspas mesmo, tá? Porque é desse lugar de coincidência entre aspas. Uma das minhas tias, que é a irmã mais velha da minha mãe, estava aqui no Brasil, exatamente naquela semana. Então ela viu todas as notícias, ela viu tudo o que estava acontecendo, ela assistiu daqui tudo o que estava acontecendo. E por que que eu estou falando isso, né? De ninguém estar no lugar errado na hora errada. Porque eu juro que se ela tivesse lá no Chile, ela tinha infartado, ela tinha tido um treco e ela tinha morrido, né? Porque ela tem ali uma sensibilidade nesse sentido, mas ela não ia ter superado, ela não ia ter passado por isso. Então ela ficou muito chocada daqui, ela ficou muito conectada, desesperada para ir embora, né? Porque ela queria estar lá, mas ela não vivenciou exatamente. Então, se ela tivesse lá, teria sido muito pior. Não é à toa que ela estava aqui, né? Não é à toa que ela estava exatamente a passeio naquela semana aqui em São Paulo, aqui em Brasil. Ela estava aqui porque ela precisava estar aqui, ela não precisava estar lá naquele momento. E assim que possível, ela conseguiu voltar, ela conseguiu ajudar e conseguiu, né, colocar as coisas dela e da família em ordem, enfim. Depois ela passou, né? Então, hoje, o que que a gente pode de fato fazer, né? A Raíssa, minha professora dos elementais, ela colocou uma pequena oração para os elementais da natureza, para os Elohim que estão comandando esses elementais que agora precisam se estabilizar. E ao escrever aqui essa pequena oração, essa pequena frase que ela canalizou, eu também canalizei aqui uma oração um pouco mais completa para a gente fazer nos próximos dias.
Eu tô liberando aqui o áudio para você, né? E esse é o lugar, né, para você de alguma forma se inspirar, para você se conectar, para a gente mandar de verdade uma energia amorosa, uma energia acolhedora. E não é do nada, né, que tudo isso está acontecendo, né? Olha que coincidência. Desde o começo do ano, eu já estou falando isso de darmos atenção para as nossas águas, de darmos atenção para os nossos sentimentos e para as nossas emoções, com as mulheres que estão comigo no Sementes da Vida. Então, se a gente for parar para pensar, o meu campo, ele já estava falando sobre as águas, as emoções há alguns meses. Porque, na verdade, o que a gente está vivendo é só um reflexo, né? Então, como diz a lei hermética, assim acima como abaixo, assim abaixo como acima. A gente está vendo um reflexo do planeta como um todo, né? As águas emocionais do planeta estão precisando ser limpas, elas estão precisando ser harmonizadas. E aí, a gente pode começar fazendo a harmonização das nossas águas, né? Então, eu trago aqui para você essa reflexão, para você pensar um pouquinho como estão as suas águas, como estão as suas emoções, os seus sentimentos. Será que as suas águas elas estão turvas, precisando ser limpas e harmonizadas também? Então, de alguma forma, fica aqui a minha contribuição, fica aqui essa oração para você se conectar, para você acalmar as suas águas e também dar a sua contribuição para harmonizar a energia do país e do planeta como um todo. Esse é um movimento de fé, de consciência, para você se conectar com a sua essência, para você silenciar algumas partes suas que precisam ser acalmadas e estar em presença, estar em oração, seguindo com seus afazeres, né? E lembrando o seu corpo se você sentir necessidade. Lembra ele, fala com o seu corpo, tá tudo bem, comigo tá tudo certo, estamos em segurança. Pode ser que o seu campo, os seus filhos, os seus bichos, eles também comecem a ficar um pouco mais agitados. Então você pode também falar para eles mentalmente: tá tudo bem, estamos bem, tá tudo certo, estamos todos em segurança. E aí eu tô falando isso porque o meu Zé sentiu a emoção que eu tava sentindo ali, né? Então eu precisei ter essa conversa aqui com ele. Então, a gente acaba se tornando também esse canal de acalmando as águas da nossa casa, do nosso lar, dos nossos filhos e dos nossos bichinhos. Espero ter sido contribuição aqui para você. Nos encontramos no próximo podcast. E eu estou deixando aqui também a oração de repolarização das águas, se você sentir de fazer nos próximos 21 dias. Tenho certeza que vai ser uma linda corrente de harmonização, de equilíbrio, né, de ajuste às águas, e é sobre isso, né? Juntos a gente vai muito mais longe, juntos a gente consegue sim ajudar, mesmo quando parece que a gente está fazendo tão pouquinho, mas é tão importante. Então é isso, até a próxima!